Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de centro cirúrgico, tá bom? E nós vamos hoje falar sobre tipos de tratamento cirúrgico. Antes de iniciar essa aula, as pessoas que me encaminharam e-mail, eu mandei, todos que chegaram para mim na minha caixa, eu encaminhei o link com as aulas nós estamos utilizando nesse semestre, tá? Essa aula já está postada lá também, nesse link, é o link do Drive, Google. E quem encaminhou o e-mail e não teve resposta, talvez escreveu meu e-mail, pode ter ficado alguma coisa a mais, tá bom? E não chegou para mim. Então, eu peço que quem enviou não teve resposta, enviar novamente, ok? Então, eu peço que vocês encaminhem novamente o e-mail para mim. E quem tem meu Instagram, mande no direct, que eu também respondo pelo direct também. Então, eu peço que vocês confirmem se receberam o e-mail, tá bom? E quem não recebeu a resposta ainda, é porque não chegou na minha caixa de entrada, tá? Então, quem não recebeu nenhum link meu com o material, é porque não chegou para mim. Os que eu recebi mensagem solicitando, eu encaminhei o link. Bom, então, e quem ainda não encaminhou e desejar, só mandar uma mensagem, um e-mail. No final da aula eu vou disponibilizar de novo no e-mail ou nas redes sociais também. E por lá eu respondo vocês e encaminho o link. Bom, eu tô um pouquinho rouca, vocês estão percebendo, né? Tô com bastante água aqui do lado. Durante a aula eu vou ter que ficar hidratando bastante. Eu moro em Palmas, Tocantins, então aqui o clima aqui é muito seco. Só arrumar essa luz aqui, peraí. O clima aqui é muito seco. Então, a gente tem que cuidar, hidratar bastante, seco e quente. Então, vamos lá? Vamos falar sobre tipos de tratamento cirúrgico? Que tipos de tratamento cirúrgico nós temos, né? Quais são? Então, vamos conhecer quais são os tempos, né? Quais são os tipos de cirurgia. Então, vamos conhecer hoje esse tratamento cirúrgico. Primeiramente, o que é cirurgia, né? Cirurgia é a parte da ciência que cura as enfermidades por meio da operação realizada à mão e com instrumentais. Então, define-se cirurgia como a realização de um procedimento que traga cura a enfermidades e também existem cirurgias diagnósticas, a gente vai ver também, que vão auxiliar no acompanhamento de algumas patologias, de algumas doenças. Então, cirurgia é uma parte da ciência. Na enfermagem, nós, enfermeiros, como já vimos nas aulas anteriores, temos um papel importante dentro do centro cirúrgico, durante a cirurgia, no período operatório, no período pré-operatório e no período também pós-operatório, ok? E aí, nós temos alguns tipos de cirurgia. Vamos conhecer os tipos de cirurgia que nós temos, né? Sabemos que existem cirurgias com várias finalidades. Então, nós temos cirurgia, aquela cirurgia de emergência. O que é uma cirurgia de emergência? Cirurgia de emergência é quando é necessária uma intervenção imediata. Não pode esperar. Tem que ser agora, no momento. Não tem como esperar nada. É imediato. O termo de emergência vem de imergir, ou seja, de imediato. Tem que ser algo imediato, não pode esperar. Tem que ser no momento, naquele momento. Existem as cirurgias de urgência. Mas peraí, professora, qual a diferença? Qual a diferença de uma cirurgia de urgência para uma cirurgia de emergência? Então, nós temos que compreender e entender esse tipo de cirurgia. A cirurgia de urgência é aquela cirurgia que já pode esperar entre 24 a 48 horas. Então, a diferença é essa. A de emergência é imediato. Né? Eu não falei aqui uns exemplos, né? Cirurgia de emergência, que é imediato. Aneurisma é um exemplo. Cirurgia de emergência. Não tem como esperar.
Rompeu o aneurisma ou tá um aneurisma isquêmico, tem que operar. Obstrução intestinal ou vesical, imediato. Uma hemorragia maciça, ou seja, né, quando rompem os órgãos, tem que ser também imediato. Ferimento por arma de fogo, imediato. Você não pode esperar, vamos esperar algumas horas para a gente realizar, ver como ele vai agir, não. Se tem que ser uma intervenção cirúrgica, tem que ser naquele momento, imediatamente. Isso é uma cirurgia de emergência. A de urgência, não. A de urgência pode esperar até 48 horas. De 24 a 48 horas. Exemplo, um cálculo renal. Não, então, o paciente vai esperar o paciente entrar em jejum, vai dar tempo para o paciente se organizar, né? Uma infecção aguda da vesícula biliar, né? Também pode esperar até 48 horas. Um tumor uterino, né, que esteja sangrando. Então, vai contendo sangramento até aguardar. É urgente, tem que ser feito. Não dá para agendar para outro. Daqui uma semana a gente vem e faz cirurgia. Não. Tem que ser com urgência. Tem que ser naquele momento em até 48 horas. Diferente da emergência, que é imediata. Então, claro a diferença? Emergência, imediato. Agora, já. Emergência até 48 horas. De 24 a 48 horas. A de emergência, a primeira, tem que ser feita em até 24 horas. Não pode passar daquelas 24 horas. É imediato. E aí nós temos as cirurgias eletivas, que é o que a maioria, né? É aquela cirurgia que é agendada. Uma cirurgia eletiva é uma cirurgia agendada. Uma hérnia simples, cirurgia eletiva. Uma catarata, cirurgia eletiva. Uma tireoidectomia, ou seja, né, retirada da tireoide, uma cirurgia eletiva. Então, a cirurgia eletiva, ela é programada, ela vai respeitar o tempo do paciente, do cirurgião, da vaga no hospital, em caso do SUS, de ter, né, a disponibilidade do profissional, dos insumos, do leito. Então, a cirurgia eletiva é a cirurgia que é programada, uma cirurgia que é agendada. Eu vejo na agenda do médico, eu vejo na agenda do hospital e vejo o melhor dia para aquela cirurgia. Nós temos também a classificação da cirurgia pelo seu potencial de contaminação. Então, eu classifico a cirurgia pelo tipo de cirurgia, emergência, urgência ou eletiva. Classifico a cirurgia pelo seu potencial de contaminação. Isso mesmo. Existem várias cirurgias limpas, cirurgia infectada, cirurgias contaminadas, cirurgia potencialmente contaminada. Então, são a característica da cirurgia. O potencial de contaminação. Então, ela vai ser classificada por cirurgias limpas. Quando será uma cirurgia limpa? É aquela que é, primeiramente, né, ela é fechada, não tem dreno. Então, se é uma cirurgia sem dreno, ela pode ser uma cirurgia limpa. É utilizada em tecidos estéreis ou passivos, ou seja, se vai abrir a cirurgia ainda, né? Vai abrir o paciente, não teve nenhum trauma, nenhuma lesão, é uma cirurgia limpa. Tem ausência de processo infeccioso ou inflamatório local, cirurgia em que não ocorre penetração nos órgãos digestivo, respiratório ou urinário. Uma cesárea, por exemplo, é uma cirurgia limpa. Por quê? Não tem abertura, não tem infecção, não tem perfuração intestinal, nem respiratória, nem urinária. Então, a cirurgia é limpa. Qualquer cirurgia que envolva o trato gastrointestinal, o trato urinário e o trato respiratório do corpo humano não é cirurgia limpa. Cirurgia limpa não pode envolver esses sistemas, tá bom? E o fator de contaminação, né, é de 1,5% por ser uma cirurgia limpa. Uma cirurgia
potencialmente contaminada. Então, é uma cirurgia que é realizada em tecidos colonizados, tá? Que tem micróbios já, tem uma microbiota, em pequena quantidade, mas já tem. Não tem processo infeccioso nem inflamatório. Que exemplo aqui, ó? Exemplo, cirurgias com drenagem aberta, enquadram-se nessa categoria. Então, cirurgias que vão... exemplo, né? A cirurgia para uma cistostomia, que é uma abertura da bexiga. É uma cirurgia potencialmente contaminada, porque envolveu o sistema urinário. Ela está fechada ali, né? Mas envolveu o sistema urinário. Então, ela é uma cirurgia que tem um potencial de contaminação. Não estou dizendo que ela está contaminada, mas ela é potencial, ela pode se contaminar. Então, qualquer cirurgia que envolva o tecido o sistema gastrointestinal, urinário e respiratório, ele pode ser uma cirurgia potencialmente contaminada. Uma colostomia vai fazer a abertura do cólon, né? Em comunicação com o meio externo. É uma cirurgia potencialmente contaminada. O risco microbiológico, ou seja, de contaminação, chega a 7,7%. Agora, uma cirurgia contaminada. A cirurgia contaminada é quando tem trauma, um tecido que pode ter trauma, ela já está contaminada, tá? Uma cirurgia que tenha corrido falha técnica grosseira, quando tem já uma supuração, secreção, tem a inflamação na incisão, tem feridas traumáticas, tá? Uma obstrução da bile, já é uma cirurgia contaminada. Neste caso aqui, os fatores de risco microbiológico já chega a 15%, né? O dobro já daquela cirurgia potencialmente contaminada. Então, a cirurgia contaminada, ela já está contaminada. Exemplo aqui, né? Cirurgias que vão envolver também sistema digestivo e sistema urinário. A diferença é que já está contaminada. Naquela anterior, ela é um potencial. Aqui, ela já está contaminada. E uma cirurgia infectada? Uma cirurgia infectada é aquela cirurgia que teve uma abertura já, uma exposição do meio interno com o meio externo. Exemplo, uma fratura exposta há mais de 4 horas. Ela deixa de ser uma cirurgia contaminada e passa a ser infectada. Um trauma penetrado há mais de 4 horas já é uma cirurgia infectada. Quando estão todas as intervenções cirúrgicas em qualquer tecido ou órgão tem presença de processo infeccioso. Uma cirurgia que já tem corpo estranho, né? Cirurgias que vão envolver mucosas contaminadas, que já tem um sinal de infecção, ela é uma cirurgia infectada. Bem? E o grau, ó, ao risco microbiológico, 40%. O risco o fator de risco para a parte microbiológica dos agentes externos chega a 40% de contaminação. Então, existe 40% de chance de contaminar o paciente ainda mais. Então, nós vimos os tipos de cirurgia, urgência, emergência, letiva. Vimos os tipos de cirurgia, a classificação da cirurgia em relação ao potencial de contaminação, limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. E agora a gente vai ver a classificação da cirurgia de acordo com a sua finalidade cirúrgica. Então, vocês observam que é possível pegar uma cirurgia, uma única cirurgia, e classificar ela em vários pontos. Então, hoje a gente está vendo esses tipos de classificação. Bom? Depois eu queria que vocês dessem o feedback no e-mail, no direct do Instagram, né? Ou no Facebook, ou no Twitter. No Twitter é mais difícil, mas no Facebook, no message lá, ou no direct do Instagram, como que tá o áudio, se o áudio tá bom, ok? Porque eu não tenho esse retorno de vocês.
Só para eu saber se o áudio tá bom, se a conexão, se vocês estão recebendo. Muitas vezes a internet também interfere, com certeza. Mas se trava, se é só comigo que trava, que às vezes você assiste todas as aulas, segunda a quinta, de boa. Quando chega na minha aula, o professor Natália tá travando. Então, pode ser a minha internet. Agora, se trava todas as aulas, pode ser a sua internet também. Então, eu quero esse feedback, tá bom? Depois, quem puder mandar no direct para mim, no e-mail, eu agradeço. Desculpem. A garganta vai pesando aqui. E aí, quando a gente fala da classificação da cirurgia de acordo com a sua finalidade, ou seja, para que fazer cirurgia? Qual o objetivo da cirurgia? Essa cirurgia está sendo realizada por quê? Então, eu classifico a cirurgia pela sua finalidade. Existe cirurgia curativa, o que é isso? Quando a cirurgia tem o objetivo de curar, né? Corrigir alguma doença. Então, é importante que vocês, né, entendam esse conceito. Quando a cirurgia é realizada para cura, acabar com a doença, né? Retirar, muitas vezes a cirurgia vai retirar parte do órgão, parte da estrutura, ou totalmente o órgão. Exemplo, as cirurgias curativas em relação ao câncer, a um tumor, a um nódulo, algo que está trazendo o estado patológico do paciente. Então, a cirurgia vai retirar. É uma cirurgia curativa, com o objetivo de trazer a cura, de corrigir a doença. Então, é um tipo de cirurgia curativa. Exemplos, né? Cirurgias oncológicas. Exemplos de cirurgias curativas. Cirurgia paliativa. Diferente já. A cirurgia paliativa, ela não busca cura. É uma cirurgia que não tem a finalidade de curar, mas de trazer um alívio daquele sintoma, daquela dor, dos sinais daquele sintoma. Cirurgias paliativas também temos exemplos de cirurgias oncológicas. Tem pacientes que, mesmo com a questão, sabendo que não vai ter cura, mas tem a questão paliativa. Outro exemplo, cirurgias que vão diminuir, não vai trazer a cura para aquela patologia, mas vai amenizar, vai dar uma condição de vida melhor. Uma cirurgia paliativa. Outro tipo de cirurgia, cirurgia diagnóstica, quando é realizado para avaliar e esclarecer a doença. Exemplo, uma laparotomia. O que é uma laparotomia? Uma laparotomia é a abertura, ok, da cavidade abdominal. É muito utilizado para observar, né, quando o exame de imagem, a tomografia, o ultrassom, não é o suficiente para trazer o diagnóstico. Então, faz uma laparotomia exploratória. Um exemplo, é um dos exemplos de uma cirurgia diagnóstica. Outros exemplos, cirurgia para biópsia. Uma biópsia é um tipo de cirurgia diagnóstico. Retira partes, né, para fazer uma análise do tecido histológico. Então, é um tipo também de cirurgia diagnóstica. Temos a cirurgia reparadora. É uma cirurgia que vai reparar algum órgão, alguma região que teve uma lesão por uma enfermidade ou por um trauma. Então, é uma cirurgia reparadora. Muito se confunde com a cirurgia reconstrutora, que é a cirurgia plástica. A reparadora, um exemplo, né? Um esmagamento no membro. Então, é uma cirurgia reparadora e em algumas situações é necessário fazer uma cirurgia reconstrutora. A reparadora, ela vai recuperar o corpo lesado. Uma reconstrutora tem um fim estético. Então, muitas vezes, a reparadora vai vir antes da reconstrutora. E a cirurgia reconstrutora ou cirurgia plástica é a cirurgia com um fim estético. A reparadora vai estar reparando, trazendo, né, restaurando algumas situações, as funções daquele órgão. E a cirurgia plástica vai estar trazendo, né, buscando a questão estética, o melhoramento, né, estético do paciente.
Então, recapitulando de novo, eu sempre faço isso para a gente não perder o raciocínio. Vimos tipo de cirurgia: urgência, emergência, eletiva, urgência, perdão, pela ordem, emergência, imediata, em até 24 horas. Urgência, cirurgia que tem que ser realizada entre as 24 e 48 horas. Cirurgia eletiva, pode esperar. É o tempo que vai estar esperando. Vimos também a classificação da cirurgia pelo seu potencial de contaminação. Pode ser a cirurgia limpa, uma cirurgia potencialmente contaminada, uma cirurgia contaminada e uma cirurgia infectada. Vimos agora o tipo de classificação de acordo com a finalidade da cirurgia. Uma cirurgia curativa, uma cirurgia diagnóstica, uma cirurgia reparadora, uma cirurgia plástica. Então, e são tipos de cirurgias que vão estar trazendo e mostrando a finalidade dela. Então, de acordo com a finalidade cirúrgica, eu classifico essa cirurgia. E agora a gente vai ver a classificação da cirurgia de acordo com o seu porte, com o seu tamanho, com o grau. Como que é a cirurgia? Qual o tamanho da cirurgia? Já viram falar? Cirurgia grau 2, né? Porte 2, né? Médio porte, porte grande, né? A cirurgia grande, cirurgia porte pequeno. Então, como que é essa cirurgia? Então, vamos entender aqui e conhecer. A cirurgia de grande porte são aquelas cirurgias com grande probabilidade de perder líquido, fluido, né? Cirurgias que envolvem sangue, que pode ter grande perca sanguínea. Exemplo, né? Cirurgias de emergência, sempre é a cirurgia de grande porte, porque tem que ser imediata, geralmente cirurgia hemorrágica, né? De choque hipovolêmico. Cirurgias que envolvem vasos, as vasculares, principalmente cirurgias vasculares arteriais. Por quê? Anatomia, resgatando. A artéria, ela tem um calibre, né, maior e mais a pressão maior ela sofre do que uma veia. Então, quando é realizada uma cirurgia arterial, o risco de ter um extravasamento sanguíneo é bem maior do que uma cirurgia que é uma questão vascular em veias, tá bom? Venosa, perdão. Então, esses são exemplos de cirurgia de grande porte. Cirurgia de médio porte, com a média probabilidade de perder fluido ou sangue. Exemplo, cirurgia que envolve questões ortopédicas, são cirurgias de médio porte, porque tem risco de romper vasos, mas não tanto quanto eu estar mexendo com o vaso. Cirurgia de ressecção de carcinoma também é cirurgia de médio porte. Cirurgia de pequeno porte é aquela que tem o mínimo, a mínima chance de ter um extravasamento, a não ser que tenha uma complicação. Mas o risco é mínimo, né? Exemplo, né? Uma endoscopia. A endoscopia também é um exemplo de cirurgia diagnóstica. É uma cirurgia que é feita, né? Que é utilizada para visualização. Uma plástica, né? Uma mamoplastia é uma cirurgia de pequeno porte. E aí, quanto tempo dura cada um desses portes, né? Então, a duração da cirurgia vai de acordo com porte 1, porte 2, porte 3 e porte 4. Então, é classificado por porte cirúrgico, grande porte, médio porte e pequeno porte, quando eu quero saber a quantidade de sangue que pode perder. Quando eu quero saber a duração da cirurgia, uma cirurgia de porte 1 dura até 2 horas. Cirurgia oftalmológica, cirurgia de porte 1. Cirurgia de porte 2 duram de 2 a 4 horas, ok? Um exemplo, ó, uma cirurgia de médio porte, que é uma cesariana, por exemplo, ela é porte 1. Uma cirurgia de grande porte pode ser porte 1, se ela durar até 2 horas. Então, a classificação da cirurgia vai de acordo com a quantidade de secreções, de fluidos que ela perde no ato cirúrgico e também pelo tempo, o tempo cirúrgico, né? Qual a duração da cirurgia? Cirurgia porte 4, com tempo de duração acima de 6 horas. Que cirurgias são essas, professora? Neuro, cardio, são sempre cirurgia porte 4, vão durar mais de 6 horas. A cirurgia porte 3, de 4 a 6 horas de duração.
Então, sabemos que uma cesárea é o porte 1. Dura ali, em média, né, menos de 2 horas, né, de duração, né? Então, o tipo de cirurgia, o tempo que cada cirurgia vai levar desde o início até o término, é a classificação em porte 1, porte 2, porte 3 ou porte 4. E aí nós temos as fases cirúrgicas. Que fases são essas, né? Eu falei no início que nós temos um período pré-operatório, operatório e pós-operatório. Então, vamos conhecer agora essas fases corretamente. Período pré-operatório. Pré é início, vem antes, né? Da operação em si. O período pré-operatório é aquele tempo que tem o início, né? Ele tem o início no momento que se reconhece quando é necessário fazer a cirurgia e termina quando vai para a sala de operação. Então, todo momento que o paciente descobriu que ele precisa fazer a cirurgia, até o momento que ele entra na sala de cirurgia, é o período pré-operatório. Esse pré-operatório pode ser imediato ou imediato. Um pré-operatório imediato são as 24 horas antes da cirurgia. Então, hoje agora, dia 23 de agosto, perdão, 24. 24 de agosto, 19h27. Descobri que eu vou ter uma cirurgia amanhã, às 19h30. Ou seja, daqui 3 minutos vai iniciar o meu período pré-operatório imediato. São as 24 horas anteriores à cirurgia. E o imediato é desde o início, né? Agora, se eu descubro, por exemplo, eu estou vivendo o imediato, mas se eu descobrir que eu preciso da cirurgia há um mês atrás, então eu estou no pré-operatório desde o dia que eu descobri. Então, os exames pré-operatórios que nós escutamos, ouvimos falar, é deste período, do período imediato. Existem exames que vão ser feitos no período imediato e existem exames que vão ser feitos no período imediato. Imediato até do dia que eu descobri a cirurgia até o dia anterior a ela. Imediato são as 24 horas que antecede aquela cirurgia. E o que nós temos que fazer, né? O que nós, enfermeiros, fazemos neste período? Qual é o nosso papel? Atender o paciente de acordo com a sua necessidade psicológica, ou seja, o período operatório do paciente, pessoal, pré-operatório, perdão, é um período de dúvidas. O paciente vai fazer, ele vai entrar numa sala de cirurgia, alguns nunca entraram, vai meter um processo cirúrgico, existem conflitos internos com este paciente, existe o medo de entrar na cirurgia e não retornar, o medo de ter sequelas, o medo de vários fatores, né? Eu, quando estava grávida, eu tinha um medo, eu enfermeira, gente, você vê. Eu tinha um medo tão grande da cirurgia, da cesárea, um medo tão grande de submeter, então assim, eu tinha pesadelos, né? O meu período pré-operatório do meu parto, né? O meu parto não foi agendado, mas tive que ir para a cirurgia, para a cesárea. Então, o período que eu descobri que eu ia entrar na cesárea, né? Todo aquele período eu tinha pesadelos à noite. Então, eu passei por medo, normal. O paciente vai ter medo. Então, o nosso papel enquanto enfermeira é o quê? Orientar, informar. A gente pode falar como que é a sala cirúrgica, como que é o ambiente, né? Falar se o paciente tiver o psicológico sustentado para ouvir como que funciona a cirurgia, se você souber também, né? Você vai ficar imaginando, você tem que ter a certeza, o conhecimento. Verificar os sinais vitais, papel nosso da enfermagem, do técnico de enfermagem, do enfermeiro também, tá? Você, enfermeiro que está aí, se você pensa que você está formando apenas para fazer o papel burocrático, ou o papel, né? E não fazer o básico, você está enganado. Nós, enfermeiros, né, temos que levantar da cadeira e começar a realizar sinais vitais. O processo de enfermagem, ele requer sinais vitais que o enfermeiro colete. Então, o técnico de enfermagem colhe sinais vitais para o relatório dele.
Você, enfermeiro, colhe os sinais vitais do seu relatório. Pesar o paciente, né, no período pré-operatório, colher material dos exames que for solicitado, né, dependendo se não tiver o laboratório ali próprio, você tem que colher, orientar a higiene oral e corporal antes do paciente caminhar. Gente, primeiro, um passo importante, manter o paciente em jejum, conforme a rotina. É triste, infelizmente, a quantidade de cirurgias que são canceladas, porque o enfermeiro recebeu o plantão, ele não ficou atento ao mapa. O que é o mapa? Existe, né? Nós temos na internação, né? Que é a internação, o mapa, tem o mapa, e aí é anotado paciente, né? Como foi a passagem de plantão. O mapa daquela internação vai estar lá o nome do paciente, a data de nascimento, os exames, escolheu tudo, e como o paciente evoluiu durante o dia. A equipe de enfermagem, o enfermeiro, né, fica nas suas 12 horas, e aí ele troca o plantão para outro enfermeiro assumir. Este é o correto, né? 12 horas o conselho nos permite. Claro que tem as dobradinhas, né? Mas o conselho permite às 12 horas. E aí o enfermeiro do dia recebeu a ligação do centro cirúrgico, ó, o leito tal, né, o leito 105B está liberado para cirurgia amanhã às 8 horas da manhã. Ele ligou, né? Hoje, 24 de agosto, 10 da manhã. Amanhã, às 8 horas da manhã, o paciente João, 105B, descendo do centro cirúrgico. Aí, o médico, né, que ligou e tal, falou, o paciente vai estar em jejum. E ela anota lá, paciente 105B, jejum, a partir das 22 horas. Né? Ou a partir das 20 horas, dependendo do qual for a cirurgia e que o médico pedir. Só que aí, o abençoado do enfermeiro do dia e o abençoado do enfermeiro da noite não realizam a troca de plantão. Lindo, né? Pronto, o enfermeiro chega, né? Da noite já atrasado, o enfermeiro do dia tá cansado para ir embora. Tem aquela troca de plantão verbal, rapidamente ali. O paciente tal, tá assim, tal, aqui o mapa, pega e passa o mapa. E aí o enfermeiro do dia anotou só com a letra dele. O da noite chegou atrasado, já está atrasado. O do dia acaba não avisando o paciente, ou mesmo que avise, né? Ok. E aí, o paciente, o enfermeiro da noite não anota, não atualiza o mapa, né? Porque quando o enfermeiro assume o plantão, ele tem que atualizar aquele mapa. Como assim atualizar? Ele vai iniciar um novo plantão. Então, ele tem que atualizar, né? O paciente tal, tal, tal. E aí, ele não informa que o paciente, seu João, 105B, vai para a cirurgia amanhã. E aí, não percebe, aí passa a noite toda, tá, o enfermeiro tranquilo, lá, lá, lá. Amanhece o dia, o enfermeiro da noite vai trocar de plantão com outro enfermeiro que vai assumir. E aí, o paciente, né, tá sem acompanhante, ou às vezes tá com acompanhante, passa o lanche da manhã, às 7 da manhã, o paciente, seu João, faz o quê? É uma coisa que ele gosta, vai lá e come. E aí, o centro cirúrgico liga às 7h40. Enfermeira Natália, né? Desce o paciente João para a cirurgia, a enfermeira Tati no plantão não tá sabendo, também não recebeu o plantão direito. O quê? Que não vai ver? Vai lá no seu João. Seu João, cirurgia, seu João acabou de comer. Então, a cirurgia eletiva dele, que ele estava aguardando há 3, 4 meses, é cancelada. Isso é um caso fictício? Não. Isso ocorre muito. Por quê? Falta de compromisso da enfermagem, falta de atenção da enfermagem, uma passagem de plantão. Existem vários métodos, né, da gente estar deixando o nosso mapa organizado, marca-texto, né? Tanto que os mapas atualizados, né? Tá lá, cirurgia, jejum, presente ou não, marcar e deixar registrado. E a outra coisa, o mapa não substitui a troca de plantão verbal também, onde o enfermeiro que chegou do plantão, está chegando no plantão, vai receber do enfermeiro que está saindo no leito do paciente. A passagem de plantão deve ser feita no leito do paciente. Essa é uma passagem de plantão correta. Acontece? Nem sempre.
tá? Poucas vezes a gente vê. E assim deve ocorrer. Quando essa passagem de plantão é feita corretamente, nenhum desses pontos aqui ficam desapercebidos. Porque quando se tem um paciente cirúrgico, né, pré-operatório para cirurgia, eu tenho um checklist. O checklist o quê? Do que eu preciso para aquele paciente ir para a cirurgia. Exames ok? Mapa cirúrgico está ok, né? O mapa, como é que tá, né? Os exames, está tudo ali, tudo feito? Tá faltando alguma coisa? Foi feito o balanço hídrico anterior para ver como está esse paciente? Então, isso aí é papel da enfermagem. Fazer tricotomia conforme rotina, né? Se é uma cirurgia de laparotomia, é um homem, né? E tem vários pelos, né? A gente vai orientar a retirar aquele pelo. Porque não pode ter naquela região, né? Neste caso aqui, a tricotomia não é a questão de desumano, mas é uma questão de risco de contaminação. A tricotomia no parto é um outro assunto, que eu não vou entrar aqui agora, tá bom? Orientar o paciente a esvaziar a bexiga, minutando a cirurgia, e retirar prótese dentária, joias, ornamentos, identificá-los e preferencialmente deixar com o acompanhante. O paciente não entrar no centro cirúrgico com anel, com aliança, né, com relógio, com nada, nem brincos, nem prótese dentária que tiver, as móvel. Então, isso a gente vai retirar, recolher e entregar para o acompanhante. E encaminhar o paciente ao centro cirúrgico, isso mesmo. Não é o maqueiro sozinho levar, né? Eu tenho que, a equipe de enfermagem, dependendo de qual for, né? Se é um paciente de risco ou não, de baixo risco ou não, se é o técnico ou se é o enfermeiro que vai acompanhar este paciente até o centro cirúrgico. Nenhum paciente pode estar sozinho com o maqueiro em um transporte. Ele precisa da enfermagem do lado, porque se esse paciente complica no transporte, é uma briga muito grande, já teve bastante, né? Entre a equipe de enfermagem e os maqueiros, né? Perdão, a equipe de enfermagem querer que os maqueiros venham, né? E é o correto. Nós temos que ter o apoio, sim, do maqueiro para nos auxiliar a encaminhar, a carregar a maca. Sozinho a gente não consegue. Isso é o certo. Agora, o errado é eu querer o maqueiro e mandar o maqueiro sozinho para o paciente fazer exame. Mandar o maqueiro sozinho com o paciente para o centro cirúrgico. Quando a gente vê enfermeiro, ou ainda, né? Ah, não, mas mandou o técnico de enfermagem para o paciente grave, estado grave, até a UTI. Aí o paciente no meio do corredor tem uma parada. Quem responde? O enfermeiro. Porque é um paciente grave. Quem tinha que estar acompanhando era o enfermeiro e não somente o técnico de enfermagem. O transoperatório. O transoperatório ocorre no momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico, até ele ser encaminhado para a sala pós-anestésica. O transoperatório, passei aqui, é o período que vai coincidir. Ele entrou no centro cirúrgico, já iniciou o transoperatório. E aí ele entrou na sala pós-anestésica, finalizou o transoperatório. E aí tem o intraoperatório, que é o início da cirurgia, que é a cirurgia propriamente dita. O paciente entrou, deitou na maca, o médico, cirurgião, iniciou a cirurgia em tal horário, é o intraoperatório. Ele suturou a última, fechou, finalizou o intraoperatório. E aí vai vir o pós-operatório. O pós-operatório é o período, né, da saída do paciente da sala de cirurgia até a sua total recuperação. Esse período pós-operatório vai ocorrer em uma sala, né, chamada também de RPA, né, recuperação pós-anestésica. SRPA, sala de recuperação pós-anestésica. Essa sala é própria para receber esse paciente. É o período que vai estar o quê? O paciente recuperando dos efeitos da cirurgia, né? O paciente da anestesia, desculpe, tá? O efeito anestésico passar. Este é o período que vai estar responsável por ele, vai ser o anestesista. O período pós-operatório, o médico responsável por ele vai ser o anestesista. Em caso de complicação, vem o cirurgião. Mas, neste caso, a responsabilidade do médico anestesista.
O pós-operatório tem 3 partes. O imediato, o mediato e o tardio. O imediato. O que é o pós-operatório imediato? Até as 24 horas posteriores à cirurgia. Ou seja, fechou a cirurgia, finalizou, as primeiras 24 horas é o pós-operatório imediato. O imediato vai ocorrer na RPA. O pós-operatório imediato já não ocorre mais na sala de recuperação pós-anestésia, já está na internação. Ou na UTI, onde ele foi o seu encaminhamento. O imediato são após 24 horas até a sua alta. Então, é o pós-operatório imediato. O pós-operatório tardio, até 30 dias após a alta. O paciente recebeu alta e ainda permanece 30 dias. É um pós-operatório tardio. Exemplo, né? Vamos aqui pegar aqui uma cirurgia que acho que a maioria conhece, e quem não passou, conhece alguém que passou, uma cesariana, que é a mais comum. O paciente ganhou o bebê, né? Cesárea, tudo fechou, iniciou o pós-operatório imediato. Aquele pós-operatório imediato vai iniciar na sala de recuperação anestésica. Ela está lá aguardando passar o efeito de anestesia, né? Aí ela vai para o quarto. Ainda está no pós-operatório imediato. O outro dia, né, 24 horas depois, inicia o imediato. Ela continua ali no quarto, né? Segundo dia, terceiro dia ou segundo dia, depende do médico, recebeu alta. Continua no imediato. E aí, recebeu alta, acabou. E foi para casa. Começou o pós-operatório tardio. Até os 30 dias do resguardo, né, do puerpério dela, ela ainda está no pós-operatório tardio. Então, qualquer complicação que tenha nessa cirurgia, nessa cesárea, e ela estiver em casa já, é uma complicação do pós-operatório tardio. Se for uma complicação, ela está internada e já passou de 24 horas, é uma complicação do pós-operatório imediato. Agora, se a complicação ocorreu nas primeiras 24 horas, é uma complicação pós-operatória imediata. Eu espero que vocês estejam compreendendo comigo, tá, gente? E o que nós temos que fazer neste período pós-operatório, né? No pré-operatório já vimos. No período intraoperatório, a gente falou na aula passada, que é na sala de cirurgia, como a gente deve fazer. Agora, na RPA e quando o paciente estiver na internação, né? Qual é o papel da enfermagem no pós-operatório? Receber e transferir o paciente da maca para o leito, né? Observar as sondas, o soro, o dreno que ele tiver, anotar, avaliar a quantidade, a gente faz o balanço hídrico, importantíssimo, porque esse período imediato, a quantidade de líquido que está sendo introduzido no paciente, a quantidade de secreção que está saindo, tanto pelo dreno quanto pela sonda, né? Alguns pacientes, grande parte, saem da sala de cirurgia com sonda ou com dreno, então eu tenho que quantificar a quantidade, o aspecto, né? O odor, como está essa secreção, né? Se o dreno está drenando em grande quantidade, se foi um pneumotórax que o paciente teve, está ali com dreno de tórax, então qual a quantidade está drenando, aquela quantidade de secreção está drenando ali no dreno. Realizar medicações conforme prescrição. Que medicações geralmente são prescritas? Né? Medicação para dor, para náuseas, né? Medicações que vão auxiliar nesse processo pós-operatório. Observar a sua consciência, o tempo que o paciente voltou para o seu estado de consciência. Se não voltou, né? Como que está? Ver os sinais vitais, está sempre monitorando. Controlar a diurese, orientar, né, se não tiver contraindicação, a movimentação dos membros livres que tiver, né, algumas questões de deambulação, exemplo, né, a cirurgia de novo, cesariana. É importante a deambulação no período pós-operatório. Algumas cirurgias vão ser restritas, não pode deambular, não pode movimentar. Mas hoje, a maioria das cirurgias, até cirurgias plásticas, cirurgias reconstrutoras, né,
É importante porque o movimento dos membros, né? Por exemplo, cirurgia plástica de mama, uma mamoplastia, colocar o silicone ou uma mastopexia, né? Então, o pós-operatório imediato, as primeiras 24 horas, o paciente movimentar os braços, partes livres. Então, existem estudos que comprovam a eficiência, o resultado bom destes pós-operatórios imediatos de movimentos. Toda a questão do movimento tem também, claro, a orientação do médico, a conduta do médico e o que nós podemos ou não fazer. E, claro, assistir psicologicamente o paciente e os familiares. Por que os familiares? Muitas vezes o paciente está ali no pós-operatório imediato e a família está lá fora, aguardando a notícia. Você já foi familiar? Já foi acompanhante de alguém que entrou numa sala de cirurgia e você está lá aguardando ansiosamente? Não vem um ser vivo do centro cirúrgico te informar como está o seu paciente, o seu parente, o seu ente querido lá dentro. Não vem ninguém. Você fica 2, 3, 4 horas pensando tudo possível na sua cabeça. Cabeça de mulher, então, pensa mais ainda. A gente pensa em tudo, nananana, e volta para a realidade. Então, o apoio psicológico é importantíssimo. Então, o médico tem que... Não é o médico. A equipe de enfermagem, né? É uma cirurgia que vai demorar 5, 6 horas. Custa uma informação de como está o quadro cirúrgico, né? Ou acabou a cirurgia, custa informar que acabou a cirurgia. Informar para a família do paciente lá que já está recuperando. Então, são questões de humanização que nós temos que aprender. Né? Temos que voltar, gente. Voltar àquele primeiro amor. Voltar a ter compaixão pelo próximo. Voltar a ter a empatia pelo humano, né? A enfermagem, ela é além da ciência. A enfermagem requer contato físico, que eu falo, né? Mesmo em pandemia, o contato de você falar, se preocupar. A enfermagem requer empatia, requer cuidado e requer, claro, ciência também. O que mais eu tenho que fazer, né? Observar as complicações que podem ocorrer. Complicações pulmonares. Pacientes podem ficar com cianose. Anote aí os termos técnicos. Vou falar significado de cada um para vocês. Cianose. O que é cianose? Roxinho, azul escuro. Falta de oxigenação, né? Nas extremidades. Então, cianose é um aspecto que tem os dedos roxos, se chamam, né? Então, cianose é a diminuição da oxigenação nas extremidades. Dispneia, dificuldade respiratória. Então, dispneia, dificuldade respiratória. Então, problemas, consequências que podem ocorrer, né? Complicações pulmonares. Complicações urinárias, né? Infecção, retenção de urina. O paciente pode ser da cirurgia e ter um bexigoma. Como assim um bexigoma? A bexiga aumenta, ele não tem reflexo da urina. Anatomia, vamos lembrar aqui, ó. A nossa bexiga, ela é o saco ali, né? Ela tem uma capacidade. E ela recebe estímulo vagal, neurovagal, para ela, reflexo da micção, para ela aumentar, contrair e esvaziar. Numa cirurgia, o paciente teve bloqueio anestésico, bloqueou. Lá na epidural, na subdural, alguma ação foi bloqueada no sistema nervoso. Muitas vezes esse bloqueio, né, demora a passar. E aí a bexiga não tem reflexo. E aí ela vai aumentando a capacidade, ela vai aumentando. E tem um bexigoma. Quando você observa, o paciente com a bexiga enorme, ele não urinou ainda. Então, em algumas situações, e pode gerar uma infecção. A infecção de urina é aquele acúmulo que pode ocorrer, principalmente em mulheres, e ter uma contaminação ali. Então, muitas vezes, vai ser necessário passar uma sonda vesical de alívio para diminuir esse bexigoma, como efeito de uma complicação urinária. Complicações gastrointestinais, náuseas, vômitos, constipação intestinal, quando o paciente não evacua, não tem evacuação, por quê? Reflexo também do bloqueio neural. A anestesia pode demorar e o estímulo desse intestino em realizar o peristaltismo. Relembrando de novo, todo o nosso corpo humano ele tem efeitos neurais.
Se foi bloqueado para a ação cirúrgica, em algumas situações esse bloqueio pode demorar. E o órgão, o membro, demorar a voltar às suas funções. Complicações vasculares, a cianose também, os edemas, pode ocorrer também. Ferida operatória. Lá na ferida, onde teve a cirurgia, né? É uma ferida operatória. Pode ocorrer uma hemorragia, uma infecção, uma deiscência. O que é uma deiscência? A deiscência de estrutura é quando tem uma abertura. A cirurgia, né? Vai, ó, deiscência. Vai abrindo. Pode ter uma deiscência de estrutura, uma abertura, tá? Também pode ocorrer uma evisceração. Não coloquei aqui, mas pode ter. O que é uma evisceração? Quando o órgão, ele vai eviscerar, ele vai sair. A víscera sai pela ferida operatória, né? Ocorre mais em questões gástricas intestinais. E aí nós temos algumas posições para cirurgias. Que posições são essas, né? Nenhuma cirurgia é realizada igual. Existem posições tradicionais, mas dependendo da cirurgia, é necessário uma posição específica. E aí nós temos, né? Decúbito dorsal, Trendelenburg, decúbito lateral, ginecológica, decúbito ventral. E também tem outras específicas, né? Tem cirurgias específicas que vão utilizar posições específicas. Então, a posição de cirurgia vai ajudar o paciente, né? E a equipe médica vai colocar o paciente, né? Depois que ele estiver anestesiado na posição ideal. Então, para facilitar, né, o acesso ao campo que vai ser explorado. Uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ginecológica. Cada um vai ter uma posição, né, própria. Posição dorsal é a mais comum, né? O paciente é submetido em decúbito, ó o termo decúbito. Decúbito é deitar. Você não vai mais falar, eu vou deitar, né? Eu vou estar em decúbito, ok? Corrige aí, tá, gente? O paciente está deitado. Não, ele está em decúbito. Decúbito. Decúbito dorsal. Onde é a região dorsal? Ó, as costas, anatomia. Decúbito dorsal, o paciente está deitado, supino, né? Com a parte supina, a parte para cima. E as pernas esticadas. É a posição mais comum nas cirurgias, tá? Para cirurgias que envolvem abdominal, superior ou inferior, tá? Algumas cirurgias torácicas e cirurgias vasculares. Essa é a mais utilizada. E aqui nós temos, tá? Eu vou passar aqui a imagem, decúbito dorsal. E aí, quais são os cuidados, né? Esse paciente tem que estar com os braços no suporte 90 graus na linha, pernas estendidas, descruzadas. É necessário colocar o coxinho. O que é o coxinho? Um apoio, tá? Sobre a cabeça e joelhos. O que pode ocorrer de complicação nessa posição? Lombalgia, em cirurgias que demoram, né? O porte 4, por exemplo, demora mais de 6 horas. Pode ocorrer uma lombalgia, dispneia, pode ocorrer também, né? Uma hipóxia pode ocorrer também. Pressão em proeminências ósseas pode ocorrer também. Espera aí, eu não estou vendo vocês mais. É só voltar aqui. Eu vejo vocês. Eu não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo? Alguém? Mande um oi se está me vendo. Eu não estou vendo mais vocês. Mande um oi no... Agora eu não sei se vocês estão me vendo ou não. Só um minutinho, pera aí. Só um minutinho, não estou conseguindo mais visualizar vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Agora sim. Foi. Desculpa, gente.
É porque, por algum motivo, eu não conseguia mais visualizar vocês. Agora estou vendo aqui. Vocês assim, né? A minha tela. Eu não estou vendo vocês, mas... deixa eu ver aqui quem respondeu que está vendo. Ok, que bom, gente. Obrigada por esse feedback. É importante. Então, essa posição, né? Supina, posição dorsal, decúbito dorsal, é a posição mais comum para as cirurgias. É necessário que este braço, olha o braço do paciente, esteja em um nível de 90 graus, tá bom? E aí, nós temos também a posição ventral, que é o oposto. A posição ventral é o oposto da cirurgia dorsal, tá bom? Então, essa posição ventral é a posição que o paciente vai colocar ao contrário, a cabeça para baixo, né? É a posição que está sendo bastante utilizada, né, em tratamento do COVID, né, de pronação, para melhorar a oxigenação também. É uma posição que é colocada para cirurgias da coluna vertebral, tá? Cirurgias que vão realizar a parte posterior, a parte dorsal. Então, cirurgias que vão ser realizadas na parte dorsal do nosso corpo vai ser a posição ventral. Cuidado de enfermagem. Colocar travesseiros na cabeça, coxins também no abdômen, nos membros inferiores. Quais as possíveis complicações que podem ocorrer, gente? Pode ter, né, uma compressão do nervo radial, tensão abdominal, dispneia. Vocês vão observar que a maioria das posições pode ocasionar dispneia. Mas essa pode ocasionar mais ainda, porque eu tenho uma pressão. Decúbito ventral, o paciente está com uma pressão. Olha a imagem aqui, ó. Uma pressão sobre o tórax. Então, a dificuldade respiratória pode ocorrer mais ainda. Tá bom? Então, pode ocorrer dispneia e pode causar uma alteração no padrão respiratório deste paciente que está ali sendo observado, né, durante a cirurgia, realizado durante a cirurgia. Só organizar bem aqui, pessoal. Espera aí. Só enquadrar aqui certinho. Pronto. Posição lateral ou posição de Sims. A posição de Sims, né, ou lateral, é quando você vai posicionar o paciente na parte lateral, ou direita ou esquerda. Muito comum, olha aqui, ó, lateral. A imagem está um pouco bem clarinha, tá? Mas no material está melhor. O paciente está lateralizado. Muito comum para cirurgias renais. Pode ser lateral direito ou lateral esquerdo. E aí, a perna, né? Tem uma perna inferior estendida e a superior flexionada. O membro não vai estar os dois membros retos, esticados, né? Estendidos. Uma vai estar estendida, que é a inferior. A superior, sob a inferior, vai estar flexionada, separada por coxim. Qual a função do coxim? Evitar uma lesão por pressão. Porque se eu tenho, por exemplo, a cirurgia porte 6, porte 4, demora mais de 6 horas, desculpe. Esse paciente já com essa pressão no local, o risco de uma lesão por pressão vai existir. Então, eu tenho que cuidar e evitar essas possíveis, né, complicações. Tá bem? Posição ginecológica, uma das mais conhecidas e mais comum. Nessa posição, o paciente colocado em decúbito dorsal, os membros, né, inferiores são elevados, olha aqui. Os membros superiores são ângulo 90 graus. E cuidado de enfermagem, né? Utilizar meias, né, quando necessário. Cirurgias, né, com mais de 2 horas, tem que ter atenção para o suporte desses membros inferiores. Para que a cirurgia geralmente é cirurgia ginecológica, proctológicas, urinárias, né, urológicas, ou exames que vão realizar também. Importante falar que as posições cirúrgicas são também conhecidas como posições para exame. Bom? Posição de Trendelenburg. Às vezes você não conhece esse nome. Mas é aquela posição, ó, o paciente vai estar com um membro mais alto do que a cabeça. A cabeça vai estar no nível mais baixo. Essa cirurgia
É utilizada para cirurgias abdominais também e perineais, quando se tem que ter uma exposição, né? E deslocar o intestino. Então, neste caso, ó, a cabeça, né? Ela está mais baixa, ela está no nível mais baixo do que os membros superiores, tá bom? E o que eu tenho que, né, ter de cuidado com esses pacientes, né? Eu tenho que observar enquanto cuidado de enfermagem, né? Quais os cuidados de enfermagem eu tenho que ter para melhorar, né? E intervir nesse paciente. Atentar a evitar contato de partes do corpo do paciente com a parte metálica na cirurgia. Por isso que existe os coxins. Posicioná-lo de modo funcional e seguro, ok? Então, a gente tem que posicionar esse paciente de modo seguro, né? Para prevenir distensões musculares, prevenir qualquer lesão que possa, qualquer compressão que possa existir, tá bom? Possibilitar, né, o livre fluxo, né, das infusões venosas, né? Adaptar os eletrodos, né, para perfeita avaliação intraoperatória. Manusear o paciente anestesiado com movimentos firmes e lentos, né? Essa mudança repentina pode trazer alteração e cair, né? Tem uma queda da pressão arterial. A cabeça do paciente voltada para um dos lados, né? Permanecer em decúbito dorsal. Observar a posição, né? Das infusões. Como assim infusões? Dos soros, né? Como que está aquela infusão do paciente. E aí, também, manusear o paciente anestesiado com movimentos firmes e lentos, tá bom? Eu tenho aqui algumas perguntinhas para vocês. Eu sei que ninguém vai responder para mim, vocês estão podendo responder, mas para vocês pensarem. Vamos comigo? Vocês vão comigo? Baseado nos nossos estudos anteriores. A resolução RDC de 2002 define centro cirúrgico como unidade destinada ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas, bem como a recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata, de acordo com a estrutura física da unidade. Podemos definir que os diferentes ambientes que compõem a planta física de um centro cirúrgico podem ser classificados em... Nós vimos na aula passada, na primeira aula, sobre os locais do centro cirúrgico. Área contaminada, área crítica, área não crítica, vimos vários pontos. De acordo com essa resolução, como pode ser classificado o centro cirúrgico da sua área física? Letra A, área contaminada, semicrítica, não crítica e restrita. Letra B, área crítica, restrita, não crítica e irrestrita. Letra C, área restrita, semi-restrita e não restrita ou irrestrita. Letra D, área semicrítica, crítica, não crítica e contaminada. Letra E, área não crítica, restrita, semi-restrita e crítica. Dessas letras, né? Qual você acha que está correta? Então, tem que você pensar aí. Pense aí. Se você fosse marcar, qual você marcaria? A, B, C, D ou E? Então, como eu não estou ouvindo vocês, a resposta correta é a letra C. Área restrita, semi-restrita e não restrita ou irrestrita. Então, o centro cirúrgico é classificado pela questão física. Se uma área ela é restrita à circulação, semi-restrita à circulação ou não restrita à circulação. Outra questão. A unidade de centro cirúrgico é composta por várias equipes que atuam em conjunto, focando um único objetivo, que é atender integralmente o paciente cirúrgico. Com relação a essas equipes, está incorreto. Letra A. Equipe cirúrgica é composta basicamente por cirurgiões e instrumentador cirúrgico. Equipe anestésica é composta por médico anestesista e enfermeiros clínicos. Equipe de enfermagem é composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Equipe de apoio
da unidade deve contemplar entre os profissionais uma equipe de limpeza? Todas as equipes de unidade devem trabalhar de forma ajustada e em harmonia? Qual dessas questões está correta? A, B, C, D ou E? Pensa comigo aí. Letra B. Né? Perdão, que está incorreta, desculpa, gente. A que está incorreta é a letra B. A equipe anestésica não é composta por enfermeiro. A equipe anestésica é só por anestesista. Todas as outras respostas estão corretas, mas a B está incorreta. A equipe anestésica não é composta por enfermeiros clínicos. Outra pergunta. Desde a chegada do paciente ao hospital até a sua recuperação total, este passa por diversas fases de atendimento, que são bem definidas para atendê-lo, de forma holística. Com relação às fases cirúrgicas, está correto afirmar o quê? É na fase intraoperatória que ocorre o ato cirúrgico e a verificação da realização de toda a preparação que envolve o atendimento do paciente sendo cirúrgico. A fase pré-operatória imediata tem início quando o paciente adentra o centro cirúrgico e receberá o preparo para a cirurgia. O pós-operatório imediato termina quando o paciente recebe alta hospitalar. No momento em que é decidida a cirurgia, o paciente deve receber as orientações do pós-operatório para que este decida sobre a sua alta hospitalar? Será? Normalmente, é na fase pré-operatória imediata que o paciente recebe todas as orientações sobre a cirurgia e o cuidado integral do enfermeiro seu preparo para imediato encaminhamento ao centro cirúrgico? A, B, C, D ou E? Letra A, né, gente? Todas as outras são incorretas. É na fase intraoperatória que ocorre o ato cirúrgico. É a verificação da realização de toda a preparação que envolve o atendimento do paciente no centro cirúrgico. Bom? E a última, com relação ao posicionamento do paciente na mesa cirúrgica, está correto afirmar: Trendelenburg reverso aborda as grandes cavidades do corpo craniano, torácico e peritoneal. Decúbito ventral. Os cotovelos devem ficar levemente flexionados, mãos para baixo e pescoço mantido alinhado com a coluna vertebral. C. A estrutura de Wilson pode ser utilizada para a posição decúbito dorsal durante o procedimento na coluna torácica e lombar. Sim, é ideal para cirurgias cardiorrespiratórias e gástricas, quando a abordagem cirúrgica por lateral direita. E. As posições cirúrgicas são decididas apenas pelo cirurgião. Correta é a letra B. Decúbito ventral. Os cotovelos devem ficar levemente flexionados, mãos para baixo e pescoço mantido alinhado com a coluna vertebral. Todas as outras estão incorretas. E aí, eu quero que vocês parem um pouquinho, tá? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem isso aí. Quem não quiser copiar, não precisa copiar. Vocês podem pegar depois o material no link que eu encaminhei para quem me solicitou. Quem ainda não solicitou, encaminha. Quem já solicitou, não recebeu, solicita de novo. É o seguinte, gente. Eu não vou ter trabalho com vocês, né? Eu não vou avaliar vocês com trabalhos. Então, eu preciso que vocês, né? Uma forma de eu ajudar vocês a instruir vocês na aprendizagem é eu fazer, né, estudo dirigido com vocês. Eu direcionar vocês, ajudar vocês neste estudo dirigido, né? Nessa forma de estudar a disciplina de centro cirúrgico. Então, vocês não vão me enviar por e-mail, vocês não vão me entregar nada, tá bom? Eu não quero que vocês me enviem nada disso aqui. Eu quero que vocês estarem estudando. Agora, professora, eu estou com uma dúvida. Vocês podem mandar um e-mail para tirar uma dúvida, tá? Mas não precisa me enviar este trabalho, né? Esse estudo dirigido. O que é importante eu saber nessa questão cirúrgica? Vocês estão tendo aula de farmacologia, né? Alguns alunos meus aqui de farmacologia estão aí assistindo, até mesmo farmacologia. E aí,
vocês vão estudar ações dos fármacos. A ação da farmacologia, indicação, reação adversa, né? As vias de administração. E é importante no centro cirúrgico vocês conhecerem os anestésicos, os medicamentos responsáveis pelos bloqueios anestésicos. Então, eu separei aqui alguns que eu quero que vocês pesquisem, deixem salvo, peguem o caderninho de vocês, a matéria de vocês, tá? Eu quero que vocês coloquem no caderno e escrevam lá isso aí, ó. Pesquisa para estudo dirigido. Eu separei por grupo. Anestesia, ó, anestesia geral endovenosa, os fármacos que são para anestesia geral endovenosa, os fármacos que vão agir na anestesia geral inalatória e tem os fármacos que agem na anestesia local. E aí, para cada fármaco, né, colocamos lá, anestesia geral endovenosa. Nós temos os opioides, né? Quais são os medicamentos? Morfina, fentanil, sulfentanil, alfentanil, meperidina. E aí, vocês vão pegar medicamento. Isso é muito trabalho. Sim, estudar dá trabalho. Estudar dá muito trabalho. Então, a gente precisa buscar. Professora, eu vou usar isso em quê? Conhecimento. Vocês vão ter estágios. Quando chegar nos estágios, vocês vão tiver no centro cirúrgico. E aí, você está lá e tem que preparar. Quem vai preparar vai ser o anestesista, né? Você está lá e ele fala de um medicamento e tal, e você não sabe nem como é que é o preparo. Ou às vezes você vai ajudar a auxiliar no preparo. Pós-operatório, o paciente teve um efeito adverso de uma dessas medicações e você não conhece. Então é importante conhecer os medicamentos. Então, para cada medicamento, anote aí, ó, ação, via de administração, as vantagens, as desvantagens e os efeitos adversos para cada um desses medicamentos. É obrigado você fazer isso aqui? Não, você não é obrigado a fazer, não, tá? Você não é obrigado. É importante eu fazer? Vai agregar muito no seu conhecimento. Eu tenho certeza que vai. Se eu não fizer, o que acontece? Eu vou perder o quê? Conhecimento. Bom, não é atividade avaliativa, porque nós não fazemos atividade avaliativa com vocês, nós do ao vivo, bom? A gente apenas transmite o conteúdo, uma forma de estar estudando, mas eu vi a necessidade, tá? Para vocês buscarem mais. Então, não é obrigatório a fazer, não é. Não precisa fazer se você não quiser fazer. Mas se você quer aprender ainda mais, buscar ainda mais, conhecer mais, pegue esse aqui, tá bom? Estude esse aqui. Tem um livro muito bom, tá? Voltado para a enfermagem. O nome é AME, tá? AME, A-M-E, tá? É a assistência, anote aí, AME, A-M-E, assistência medicamentosa em enfermagem. É como se fosse um bulário para a enfermagem. Neste AME, tem a maioria dos medicamentos, as ações diversas, os cuidados de enfermagem para cada medicamento. Então, se você não copiou o que está aí, eu vou deixar um tempinho ainda, você está copiando. Se você não está conseguindo enxergar o que está no celular e tal, não se preocupe, eu vou encaminhar pelo link, tá? Então, já vou mostrar de novo no e-mail. Quem quiser mandar no direct também no Instagram, pode mandar, até Natália Rios Araújo, manda um direct solicitando o link, que eu encaminho para você o link pelo direct, tranquilamente, bem? E vocês podem procurar, né, essas ações, reações diversas, via administração de cada um destes fármacos anestésicos, neste livro, no AME, como também, né, em sites de farmacologia, bom? Pode utilizar também artigos, se vocês acharem, livros de farmacologia voltada para a enfermagem, livros básicos também, tá? Bulários também, né? Podem estar encontrando. Então, vocês podem estar buscando.
Então, é um estudo dirigido que não é obrigatório, assim como não é obrigatório você estar aqui assistindo a aula comigo. Eu sei, não sei se você gosta de mim, mas você vem, fico feliz que você está aqui, tá? Mas é que você vem porque você precisa do conteúdo, precisa aprender. Se vier para gostar de mim, beleza, ótimo. Mas se não gosta de mim, vem também, filtra ali o que você, né? E aprende o conteúdo, tá? Veja o que é bom para você e não se limite apenas a estar só aqui. Busque além do que as aulas te proporcionam, bom? Então, acho que deu tempo de vocês copiarem já essa questão aí. Tirem print, né? Tirem foto. Falar em print, eu quero tirar o print. Para fazer a pose, tirar o print. Foi. Então, vocês podem tirar print desse material aqui, tá? Podem buscar a link que tá aí. E qualquer dúvida, podem buscar aqui, ó, meu e-mail, tá bom? Este é meu e-mail, anotem aí de novo, para quem não conseguiu solicitar por e-mail, este é meu e-mail, é o meu e-mail profissional, acadêmico, que eu respondo vocês, tá bom? Uma dica, tá? Os materiais que eu encaminho para vocês, salvem eles, crie uma pasta para vocês estarem estudando. Eu sempre falo meus alunos presencialmente, dica de organização de estudo, ó, dica de organização. Se você tem um e-mail, se você não tem um e-mail, crie um e-mail a partir de agora, gente. Nós estamos no mundo da tecnologia. Assim como cada um tem seu telefone, seu WhatsApp, é importante cada um ter o seu e-mail, tá? E já vai criando um e-mail profissional. Não vem a gatinha não sei o quê, né? Menino não sei... Não, põe um e-mail profissional. Um e-mail já sério para você e use ele como e-mail já profissional. Pega este e-mail, deixe ele para você usar como comunicação, ok? Uma dica. Dentro desse e-mail, você vai ter uma nuvem. O que é uma nuvem? Um drive. E você, uma dica que eu gosto de usar é o Gmail. O Gmail é ótimo para isso. Você cria pastas. Vai lá, primeiro período da faculdade. Primeiro período, criou a pasta. Dentro dessa pasta, você cria as matérias. Anatomia, microbiologia. Alguns estão no terceiro do quarto período. Farmacologia, centro cirúrgico, né? Patologia, saúde do adulto. Então, você cria pasta e organiza, salva o material. É uma forma de você depois buscar este material e ter sempre em mãos, tá bom? São dicas que eu estou compartilhando com vocês, que eu usei há 10 anos, 10 não, tem 10 anos que eu formei, então eu usei há 14 anos atrás, 15 anos atrás, usei há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Isso em 2006, né? 2007. Eu tenho até hoje todo o meu drive. O e-mail que eu tinha da faculdade, eu tenho ele até hoje. Neste e-mail eu tenho tudo salvo que eu usava na faculdade. Algumas coisas não dá para utilizar, porque atualizou muitas coisas. Mas a base ali, como eu falo, a anatomia continua a mesma, a fisiologia continua a mesma, serve como base. Então, é uma forma de vocês estarem organizando os estudos de vocês. Tá bom? Então, são essas dicas. Quem me mandar o e-mail, por favor, identifique-se. Eu sou fulano, da instituição fulano, né? E gostaria de solicitar o material da matéria de enfermagem, centro cirúrgico. Eu ministro outra aula ao vivo também, ontem. Então, eu tenho 2 matérias ao vivo com vocês, né? Uma com você e outra com a minha turma. Então, eu não consigo identificar pelo e-mail qual o material que você está querendo. Então, solicite o material, identifique-se, bom? Então, este é meu contato, mais uma vez, para quem quiser manter contato comigo, tirar dúvidas, tá? Sempre que possível, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Eu estarei fazendo o possível para estar atualizando vocês, tá bom? Qualquer coisa nova que sai do centro cirúrgico, eu estarei postando, mostrando para vocês, tá bom? É um meio de comunicação, né, gente? Já estamos em épocas de pandemia, então o meio da tecnologia é o nosso meio de comunicação. Muito obrigada por vocês estarem aqui até agora, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por não me abandonarem, por ficarem aqui comigo até, né, o minuto final da nossa aula. É sempre bom compartilhar um pouco do que a gente sabe.
E sempre bom receber também feedbacks. Então, caso vocês queiram ter algum feedback, pode mandar por e-mail, professora, gostaria de ver isso e tal. Professora, manda um e-mail, manda um direct, assim que possível eu respondo vocês. Bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Agora eu vou tirar aqui o print da aula para mandar para eu estava aqui com vocês. Pronto. Foi muito bom estar com vocês. E até a nossa próxima aula. No decorrer do semestre, eu quero depois tentar fazer com vocês umas dinâmicas. Vamos ver se vai ser possível. Mesmo de forma online e mesmo se eu estar vendo vocês. Tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem e até a nossa próxima aula na semana que vem. Espero vocês. Não me abandone, não me deixem aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.